Olá, sou o professor Luiz do canal Matemática for All. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nesta aula, queremos calcular qual é a área deste trapézio. Nós temos aqui um trapézio de bases 4 e 9. Base menor 4, base maior 9. E temos aqui uma altura. Esse aqui é um trapézio retângulo. Observe que a altura do trapézio forma com a base um ângulo de 90 graus. Esta altura aqui é um dos lados do trapézio, tá? Coincidiu com um dos lados do trapézio, os lados não paralelos, que são esses dois aqui, ó. Você já sabe, né? Um trapézio é um quadrilátero, tem 4 lados, sendo que 2 deles são paralelos, que são chamados de base. Temos aí a base menor e a base maior, e os lados não paralelos. No caso aqui, um dos lados não paralelos forma um ângulo de 90 graus com as bases. Esse aqui é chamado de trapézio retângulo. Vamos calcular a área deste trapézio. Para calcular a área de um trapézio, eu preciso das seguintes informações. As bases que foram dadas, 4 e 9, e saber o valor da altura. Então a área de um trapézio você já sabe, você soma essas bases, multiplica o resultado pela altura e divide o resultado por 2. Aí você encontraria facilmente a área desse trapézio. Porém, neste exercício não foi dada o valor da altura. E nem tampouco tem aqui alguns ângulos aqui, eu não tenho aqui alguns ângulos para colocar lá, usar aquelas relações trigonométricas para os ângulos notáveis de 30, 45 e 60 graus. Mas ele me deu uma dica aqui, ó. Você observe, ó, as diagonais deste trapézio são perpendiculares, ou seja, formam um ângulo aqui, ó, de 90 graus. Esta que vai ser a chave para que possamos descobrir qual é o valor desta altura, tá? Mas antes de resolvermos esta questão, eu preciso fazer uma revisão ou um resumo teórico para que você não tenha dificuldade na hora lá da resolução. Então, façamos antes aqui um resumo teórico. Aqui está um resumo teórico. Nós temos as chamadas relações métricas no triângulo retângulo. Nós temos aqui um triângulo retângulo de catetos B e C, que formam aqui um ângulo de 90 graus. O A aqui é a hipotenusa. E nós temos a altura relativa à hipotenusa. O cateto C projeta sobre esta hipotenusa um segmento que nós chamamos aqui de segmento N. Então N é a projeção do cateto C sobre a hipotenusa A. E M vai ser a projeção do cateto B sobre a hipotenusa A. E são válidas as seguintes relações, 1, 2, 3, 4. Nós vamos destacar a primeira, já coloquei de corzinha amarela, é esta relação aqui, ó. Relação métrica que nós vamos aplicar lá na resolução daquela questão, tá? Para encontrarmos a altura daquele triângulo lá. Então observe o seguinte, ó. Nós temos que a altura elevado ao quadrado vai ser igual ao produto das duas projeções. Essas relações métricas são tiradas da semelhança de triângulo, tá? Que nós temos 3 triângulos semelhantes, aí sabemos que os triângulos semelhantes têm lados proporcionais, daí chegamos a essas conclusões, tá? Que você deve guardá-las, tá? Inclusive o teorema de Pitágoras, aquele que diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, pode ser tirada dessas relações aqui. Mas vamos entender que para calcular, pegar a altura e eu elevar ao quadrado, esse resultado vai ser o mesmo que multiplicar essas duas projeções. Então voltemos à nossa questão para resolver. Então para resolver essa questão, nós vamos usar aqui um artifício. Eu vou pegar essa base aqui, ó, e vou projetá-la aqui embaixo, tá? De tal forma
que vai formar esse segmento aqui, ó, o segmento BC. Agora o que nós vamos fazer é pegar esse extremo do segmento e unir aqui com este extremo desta base superior, da base menor, tá? Formando aqui, desta forma, um triângulo que eu vou chamar de ABH. Um triângulo que nós sabemos que é necessariamente um triângulo retângulo. Agora observe o seguinte, ó. Observe o que foi formado aqui, ó. Nós temos aqui este lado aqui do triângulo AB e esse segmento aqui, ó, DH, AD e BH forma aqui um paralelogramo. Vocês estão vendo aqui, ó, um paralelogramo. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, ó, é em relação a este ângulo aqui, ó. Observe este ângulo. Este ângulo aqui que eu estou colocando de azulzinho. Este ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Mas professor, como é que sabe que este ângulo é 90 graus? Observem este aqui, ó. Este ângulo aqui, ó, as diagonais aqui, ó, desta figura, como eu tinha dito para vocês, formam um ângulo de 90 graus. E como AB é paralelo a HD, como são paralelos, esses ângulos aqui, ó, são ângulos correspondentes, tá? Se você fizer aqui a projeção, você vai entender isso, ó. Vamos prolongar o lado AC, tá? Eu vou prolongar também o lado AB, só para você ter ideia do que estamos falando, ó. Então observe, este ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, o lado AB é paralelo ao lado HD, tá? Vamos projetar aqui também, ó. É paralelo. Então esses ângulos aqui, ó, eles são necessariamente ângulos correspondentes, tá? Você já estudou, né? Retas paralelas cortada por uma transversal. Aí esses ângulos aqui é um ângulo de 90 graus e esse aqui em cima é o seu correspondente, também um ângulo de 90 graus, tá? Fiz isso aqui só para explicar para vocês, justificar que aquele ângulo A é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Vamos destacar aqui o triângulo ABC. Vou colocar de outra cor para que você perceba, tá? Está bem destacado aqui o A, B, C. Esse é um triângulo retângulo. Já mostrei para vocês que aquele ângulo aqui é um ângulo reto devido a este ângulo aqui, ó. Foi a dica que foi dada. Como eu sei que este ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, essa dica foi dada no exercício. Então eu concluí que este aqui é um ângulo correspondente, que também mede 90 graus. Tendo assim, formando assim o triângulo ABC, esse triângulo vermelho, um triângulo de 90 graus. E como nós falamos para vocês, essa base menor foi projetada aqui, ó, com o mesmo tamanho, tá? O mesmo tamanho que tem o lado AD vai ter o lado BH, 4. Nós colocamos aí de propósito, tá? Porque vocês vão perceber o seguinte, ó. Vocês vão destacar o triângulo ABC. E agora o que nós queremos é o seguinte, ó. Calcular esta altura. A altura deste triângulo ABC, que é a mesma altura do trapézio, cuja altura nós queremos descobrir para que possamos calcular essa área. É a mesma, tá? Então vou pegar o triângulo ABC, vou colocar abaixo, tá? Do jeito que está aqui eu vou copiar abaixo e vamos calcular esta altura usando o triângulo ABD, esse triângulo retângulo, tá? E as informações que tem nele aqui, ó, essa projeção aqui, ó, deste cateto aqui é 4 e a projeção desse outro cateto, o cateto AC, tá? É 9. Então vamos colocar aqui abaixo. Olha o que nós fizemos. Pegamos o triângulo. Nós sabemos aí que a projeção é 4 desse cateto e a outra aqui é 9. É um triângulo retângulo, tá? Um ângulo de 90 graus. Aqui é o triângulo ABC, que nós destacamos lá acima, e vamos usar aquela relaçãozinha que eu acabei de falar para vocês. Qual é a relação que eu digo para vocês? Que a altura ao quadrado
A altura é este segmento aqui, ó. É o segmento AD, no nosso caso aqui AH, tá? Essa aqui é a altura, que é a mesma altura, que vai ter o mesmo valor da altura do trapézio lá que nós queremos calcular o seu valor. Então sabemos que esta altura elevada ao quadrado vai ser igual ao produto desses dois catetos, dessas duas projeções aqui, ó, deste cateto aqui sobre a hipotenusa, que é 9 mais 4, 13. Então essa aqui, ó, vou pegar o 4 e multiplicar por 9, que vai ser o mesmo valor que tem a altura elevado ao quadrado, tá? Então nós vimos que nós estudamos lá que a altura elevada ao quadrado é igual a projeção vezes projeção. Então colocamos aqui, ó, essas informações. A altura ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 9. Sabemos que quando eu tenho aqui a altura elevada ao quadrado, eu quero eliminar esse quadradinho da altura, então tiro a raiz quadrada deste produto de 4 vezes 9. A raiz quadrada de 4 vezes 9, nós sabemos que é 6. Então achamos aqui, ó, dessa forma, usando esta malícia, tá? Foi criada essa projeção lá naquele trapézio e usando essa malícia nós concluímos aí que a altura daquele trapézio, deste trapézio aqui, ó, esta altura, a altura deste trapézio é igual a 6, tá? Então chegamos a este valor. Agora pronto. Acabou a questão, basta usar a formulazinha. Você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar, para calcular a área do trapézio, você vai somar as duas bases, a base maior com a base menor, vai multiplicar pela altura e vai dividir o resultado por 2. Então a área do trapézio, sabemos que a base menor é 4 e a base maior é 9, então você vai somar 4 mais 9. Vai multiplicar o resultado por 6, porque por 6? 6 é a altura que acabamos de encontrar, tá? E vai dividir esse resultado por 9. Então ficou facilzinho aí agora. O que você vai fazer? Você vai, para calcular a área do trapézio, você vai somar 9 e 4, que é 13. Vai multiplicar 13 por essa simplificação. O que eu vou fazer? Ó, 6 dividido por 2 dá quanto? 6 dividido por 2 dá 3. Então você vai multiplicar 13 vezes 3 e vai achar 13 vezes 3, 39. 39 unidades de áreas, que pode ser metro quadrado, centímetro quadrado, tá? Conforme for oferecido lá no exercício. Então essa aqui, ó, essa aqui é a resposta. A área daquele trapézio é 39 unidades de área. Que encontramos aqui a área desse trapézio. É 39 alguma coisa elevado ao quadrado, tá? Ou centímetros ou decímetros, tá? Elevado ao quadrado. Espero que você tenha gostado da resolução desta questão. Faça comentários abaixo o que você achou. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas e não esqueça de dar aquele joinha para que possamos ser reconhecidos aí pelo YouTube. Eu aguardo vocês numa próxima aula. Eu agradeço aí ao nosso amigo Lourinho Silva, lá do Pará, do Morro da Ilha de Marajó. Parabéns aí pela participação e até uma próxima aula.